Multiplicação e divisão com radicais. Então, já estudamos soma e subtração com radicais, agora multiplicação e divisão com radicais. Vamos lá. Para você multiplicar radicais ou dividir radicais, o índice tem que ser o mesmo, ok? Então, agora, para que eu possa multiplicar os radicais, esse índice, ó, tem que ser o mesmo, é a única regra. Se o índice for o mesmo, é só multiplicar os radicandos, tranquilo. Aqui eu tenho raiz quinta de 4 vezes raiz quinta de 8. Então, eu posso multiplicar tranquilamente, assim, ó, raiz quinta de 4 vezes 8. Que dá quanto? Só multiplicar, pessoal, ó, 4 vezes 8 vai dar 32. Esse outro, ó, conseguimos multiplicar? Assim não. Por quê? Porque, ó, o índice aqui é 8 e esse daqui é quanto? 2, né? Porque quando não tem número, nesse caso aqui vai ser quanto? 2. Só que, olha, perceba que eu consigo usar a segunda propriedade, que é como simplificar, dividir o índice e a potência pelo mesmo número. Consigo simplificar esse e esse daqui por 4. Concordam comigo? 8 dá para dividir por 4 e 4 também dá para dividir por 4. Ficando assim, ó. 8 dividido para 4 e 4 dividido para 4. 8 dividido para 4 dá quanto? 2. Já está aqui, ó. E a base repete, né? Porque eu não estou simplificando a base, estou simplificando a potência. 4 dividido para 4 dá quanto? 1. Nem preciso colocar, né? Porque o expoente, quando não tem o número, subentende que esse número seja 1. Tá bom? E aqui, olha, só repete, ó, raiz quadrada de 5. Agora sim, eu consigo multiplicar os radicandos, ó, porque os índices são os mesmos, ficando 2 vezes 5, ó, 2 vezes 5, que dá quanto? 10. Acabou. Agora, ó, divisão. Só posso dividir os radicandos quando os índices aqui, ó, forem os mesmos, tá bom? Então, já que são, eu posso fazer dessa forma, ó, repetindo o índice e 9 dividido para 3. Tranquilo. Dá para dividir? Quando der para dividir, perfeito. Quando não dá, não dá, tá bom? Nesse caso, dá para dividir, ó, ficando assim, ó. Raiz cúbica de 9 dividido para 3 dá quanto? 3. Esse outro caso, ó, mesmo caso desse, olha, conseguimos simplificar o índice e a potência, tá bom? Assim, ó. Se eu simplificar aqui por 2, eu consigo transformar tanto esse quanto esse com o mesmo índice. O de cima permanece como está, porque eu não estou simplificando ele. E o denominador, eu vou ficar assim, ó. 4 dividido para 2 dá 2. A base, que é o 3, repete. E 2 dividido para 2 dá 1. Pronto. Agora sim eu consigo transformar aqui, ó, em uma divisão. Por quê? Porque tem o mesmo índice. Assim, dessa forma, ó, raiz quadrada de 2 sobre 3. Camila, não dá para dividir. O que que eu faço? Deixa como tá bom? Caso a questão venha pedindo para você dividir de qualquer jeito, né? Aí você vai ter que dividir 2 para 3, tá bom? Que nesse caso, ó, se fosse dividir, gente, aqui já tá ótimo, viu? Já tá perfeito. Mas se a questão pedir 2 dividido para 3, daria 0,6666 infinitamente, tá bom? Então, assim, não é interessante. Prefiro que fique em forma de fração, ok? Mas não tá errado.
E aqui também não, aqui já é o resultado também, tá certo? Pode também aparecer dessa forma, com o expoente negativo. Resolve como? Gente, mesma ideia, tá bom? Então, repete o radical todinho, índice 3, base 3 também, e multiplica, ó, 2 vezes menos 5. Lembrem que em multiplicação e divisão de números existe jogo de sinais. Como assim, Camila? Sinais iguais é sempre mais, sinais diferentes é sempre menos. Esse número aqui, esse 2, ele é positivo e esse 5 negativo. Então, sinais diferentes é sempre menos. 2 vezes 5, 10. E aí, se eu desfragmentar ele todinho, eu vou conseguir cancelar com esse 3? Não, lembrem disso. Por quê? Veja só. Se eu fizesse 3 elevado a menos 3, já que são todos negativos, né? Eu teria que fazer dessa forma. Elevado a menos 3, elevado a menos 3, elevado aqui a menos 1, certo? E aí, eu ia conseguir cancelar com esse índice? Não. Por quê? Camila, mas tem o mesmo número 3. Então, só que 3, ó, esse 3 é diferente de menos 3. Então, eu não iria cancelar. Então, não tem como usar aquelas propriedades aqui desse jeito. Então, a gente vai fazer o quê? Lembram de potência? Quando eu tinha uma base elevada a um expoente negativo, ficava como? 1 sobre, não era? 1 sobre quem? Sobre ele todinho, só que agora o expoente positivo. Não era? Não era isso? Então, não é diferente aqui. Olha só, nós vamos ficar assim, ó. Raiz cúbica. Para que esse expoente fique positivo, tem que ser como? 1 sobre 3 elevado a 10. Ah, Camila, agora que ele é positivo, eu posso fazer daquele jeito? Agora pode, porque aí teria como cancelar, não é isso? Ficando dessa forma, ó. Raiz cúbica de 1 sobre 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Não é isso? Deixa eu só colocar ele aqui no meio, que assim ficou feio. Elevado a 1, certo? 3, 3, 3 dá 9, com 1 dá 10. Vamos separar. Raiz cúbica de 1, não é isso? Embaixo ficaria quem? Raiz cúbica, tá bom? Eu só estou separando, também tem essa propriedade. 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1, ok? Eu te pergunto, quanto que é a raiz cúbica, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sei lá, de 1? É sempre 1, certo? Então, aqui eu já consigo o resultado. É 1. Já consegui. Embaixo, posso cancelar esse e esse. Concordam comigo? Posso sim. Então, eles vão ter que ficar fora. Assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3. Não é isso? Eles vão todinho para fora. E lá dentro vai ficar só a raiz cúbica de 3. Ok? Acabou aí? Não. Só falta eu multiplicar aqui esse pessoal, ficando assim, ó, 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27, e a raiz cúbica de 3 é só repetir, ok? Então, ficaria dessa forma. Mais na frente, nós vamos ver que eu não posso ficar com um radical no denominador, certo? Aí vai ser uma outra propriedade que ainda nós vamos estudar, mas por entendimento daqui desse conteúdo, aqui já tenho como resposta, ok? Vamos com calma, que isso aqui foi complicado. Então, o que foi que fizemos? Mesma coisa que a gente fez no primeiro e no segundo exemplo, que era repetir e multiplicar os expoentes,
Só que não consigo cancelar expoente negativo com índice. Não consigo. Então, eu tenho que lembrar da propriedade de potência de expoente negativo, que é 1 sobre. Agora sim, ele se transformou em um expoente positivo. Então, depois disso, né, eu fiz 1 sobre e ele agora todo esfragmentizado, somados ali para ficar com o mesmo expoente 10. Ok, próximo passo, para melhor visualizar, eu separei os radicais, ó. Raiz cúbica de 1 e lá embaixo também a raiz cúbica de 3 elevado a 3, elevado a 3, elevado a 3, elevado a 1, certo? Que foi isso. Por quê? Porque eu quis cancelar usando a primeira propriedade. Foi o que eu fiz, ok? Só que daqui eu consigo ainda resolver essas multiplicações, ficando 27. Tem que ter calma aqui. Agora vamos visualizar esse outro aqui, que ele foi o diferente de todos, porque nenhum veio com o número na frente do radical. Nenhum veio, certo? Vamos vir para letras. Se eu tenho aqui 2x elevado a 3, eu faço como? 2 elevado a 3 e o x elevado a 3, ok? Aí a potência tem como resolver, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E o x não tenho como resolver, repito ele e coloco o expoente, ficando dessa forma. Então, 2x elevado a 3 ficaria dessa forma, ok? A potência que está fora eleva como expoente a cada um que está lá dentro do parêntese. Aqui não é diferente. Assim, ó, esse 2 que está fora elevado a 3. Camila, e se esse 2 tivesse um expoente dessa forma, ó? Menina, que questão linda. Mas não tem problema, gente. É a mesma história de potência. Certo? Repete a base e iria multiplicar os expoentes. 3 vezes 3, 9. Foi o que eu fiz aqui, olha. Que expoente está nesse 2? 1. 1 vezes 3, 3. Certo? Agora, esse outro, né? Que eu vou ficar com raiz quinta de 3. Agora sim, ó. 2 vezes 3, 6. Então, pessoal, preste atenção numa coisa, potência só resolve com potência, nada de índice, nada de base, ó, nada de base. Eu simplesmente repeti a base e multipliquei os expoentes. Repeti a base e multipliquei os expoentes, ok? Agora eu consigo resolver, ó. Esse número aqui, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá quanto? 8, não é isso? E lá dentro, ó, eu vou ficar como? Eu posso desfragmentizar esse 3 elevado a 6 dessa forma, ó, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado a 1, não é isso? Para quê, Camila? Para cancelar esse 3, tá vendo, ó? Porque o expoente dele é igualzinho ao índice. Então, eu vou ficar com o 8, que já está lá fora, vezes o número que eu acabei de cancelar, que é quem? O 3. E lá dentro ficou quem eu não consegui cancelar, que foi o outro 3. Consigo resolver aqui? 8 vezes 3 vai dar quanto? 24. E só repetir o radical, que é raiz quinta de 3. Agora nós vamos ver aqui, olha que coisa linda, raiz com raiz. Gente, não é complicado, certo? É simplesmente repetir o radical e multiplicar os índices, certo? Ficando dessa forma, ó. Repete o radicando, tá bom? E só fazer 3 vezes, que índice é esse, ó, 2, né? Então, 3 vezes 2, 6. Acabou. Não tem nem propriedade para usar nesse caso, né? Mas se houvesse propriedades, a gente teria que usar algumas que aprendemos. Como nesse caso. Veja só. O radicando aqui é 5
elevado a 10, tá vendo? Eu não estou multiplicando expoente, e sim índices. 2 vezes 4 dá quanto? 8. Olha só, aqui nós conseguimos tanto usar a segunda propriedade, que é simplificar os dois números, daria para dividir por 2, certo? Como também podemos fazer o cancelamento aqui, ó, dessa forma, ó. Raiz oitava de 5 elevado a 8 vezes 5 elevado a 2. E a gente pode cancelar esse 8, né? Então, esse 5 aqui, ele sai do radical dessa forma, né? 5 e repete o radical, que é raiz oitava de 5 elevado a 2. Camila, daria aí para simplificar? Sim, daria para simplificar, ó. Ainda eu consigo simplificar. O 5 repete, porque eu já resolvi ele, mas olha, aqui eu consigo simplificar por quanto? Por 2, não é isso? Então, aqui eu vou ficar com 8 dividido por 2, que dá 4. O 5 repete, porque eu não estou simplificando ele, estou simplificando o expoente. 2 dividido para 2 dá quanto? 1. Então, eu fiquei dessa forma. Então, aqui, ó, usei duas propriedades, de cancelamento e de simplificação.